dos procedimentos estéticos mais realizados no país, a rinoplastia tem sido cada vez mais procurado a fim de resolver não apenas questões relacionadas à imagem, mas também aspectos diretamente ligados ao funcionamento da região nasal. E no nosso quadro Momento Saúde de hoje, nós vamos saber como a rinoplastia pode ir além das questões estéticas e funcionais. Bom, e quem está com a gente hoje é o Dr. Fabrício Pandini, que é otorrinolaringologista e vai poder explicar pra gente como esses quadros de nariz entupido e o cansaço em fazer atividades físicas podem ser resolvidos aí com esse procedimento, doutor. Eu, sinceramente, vou falar pra você, eu não sabia mesmo dessa questão. Muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Oi, Débora, boa tarde. Realmente, respirar pelo nariz é vida, literalmente, viu? E como que a rinoplastia, doutora, a gente está falando agora sobre esse procedimento, pode ir além dessas questões, como a gente acabou de mencionar aqui agora? Realmente, quando a gente pensa em rinoplastia, sempre vem à mente a questão estética, né? Mas é fundamental que esteja alinhada a parte estética com a parte funcional. E a forma do nariz contribui muito para isso aí também. Por exemplo, a alteração no formato do nariz? Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens e eu vou pedir, doutor, para você ilustrar as imagens pra gente. Essa alteração no formato do nariz, ela pode impactar, assim, no funcionamento, nessa respiração? Sim, sem dúvida. Ficou muito consagrado que o nariz entupido às vezes é um problema lá dentro, uma carne que está maior, um desvio de septo, mas não. O formato da pirâmide nasal, o formato da ponta, das cartilagens da ponta também podem prejudicar a entrada do ar dentro do nariz. E aí que entra a rinoplastia, onde nós vamos modificar o formato dessas estruturas para otimizar a entrada do ar. E claro, vai estar aliado se tiver algum desvio septal, alguma obstrução lá dentro, nós vamos corrigir no mesmo momento. E no caso, doutor, da atividade física? Atividade física, primeiro, claro, você não pode falar de um cansaço se você também não tem um preparo físico. Mas tem gente que tem muito preparo físico e não tem um bom rendimento. Provavelmente por não respirar pelo nariz. Obviamente, uma carga maior a gente acaba ficando mais ofegante, respira mais pela boca, mas o nariz tem que estar pérvio. Uma boa oxigenação dos tecidos e do sangue é proveniente do ar do nariz. Entendi. E doutor, e as dores na cabeça, aquelas dores mais frequentes também, elas podem ser resolvidas? Esse assunto é bem bacana e polêmico, porque a dor de cabeça, o termo técnico é a cefaleia, nós vamos ter uma série de fatores que podem desencadear uma dor de cabeça. E um deles é sim o fator do nariz, é a cefaleia rinogênica. Então, muitas vezes um desvio septal pode trazer uma dor de cabeça, um quadro infeccioso, uma sinusite aguda ou até mesmo crônica pode trazer uma dor de cabeça, mas lembrar que é um ponto dentro de um universo bem grande. E sim, se tiver essa alteração, a cirurgia do nariz pode resolver esse problema aí. E doutor, quem não pode fazer a rinoplastia? É contraindicado em algum caso? Tem contraindicação. Lembrar que isso é uma cirurgia e como toda e qualquer cirurgia tem seus riscos. Claro, tem alguns procedimentos com risco maior, menor, mas tem riscos. Então, sempre antes da cirurgia, no nosso consultório, a gente faz a avaliação pré-operatória, tem que colher os exames, ou seja, o paciente tem que estar clinicamente bem. Por se tratar de um procedimento estético também, além dessa parte clínica, nós precisamos que o paciente também esteja psicologicamente bem. Esse é um fator muito importante, principalmente quando a gente trata com jovens que têm muita ansiedade, que está meio incerto do que quer, isso aí pode se tornar um grande problema. A questão do psicológico, doutor, você menciona pela questão da frustração, não é mesmo? Por exemplo, igual você falou dos jovens, muitos dos jovens têm aquela frustração, pode também ter acontecido algum bullying durante a escola, né, no período escolar, isso por conta disso, não é? Não só isso, mas tem uma doença que se chama dismorfismo. Isso, o que é isso? É quando a pessoa não consegue se enxergar num novo visual. E às vezes o nariz está todo ok, mas ela não interpreta aquilo como sendo dela e isso se torna um grande problema. Mas o que você comentou também é fato, e isso muito na juventude, né? A gente tem esses bullying, a gente tem
os problemas sociais, mas o jovem às vezes não está tão sedimentado, tão certo do que quer. E talvez isso seja um problema. Sim. Diferente de uma pessoa lá pra frente dos 40 que fala, ó, sofri na vida, mas hoje eu sei o que eu quero e quero resolver isso. Já operei senhoras de 60 anos, que falam, meu sonho sempre foi fazer uma rinoplastia e chegou a hora. Que bom. É bem legal, tem umas histórias bacanas. Mas assim, a contraindicação é clínica e psicológica, né? E realmente esses casos podem trazer um grande problema para quem não tem exatamente a certeza do que quer. É importante refletir bastante. É uma mudança na sua face que não tem caminho de volta. Doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta no nosso WhatsApp aqui do Band Mulher. A Lúcia de Piracicaba, a questão do ronco pode ser resolvida com a rinoplastia? Se o fator do ronco for a obstrução nasal e essa obstrução nasal tiver linkada com o formato do nariz, sim. Lembrar que o ronco é igual a dor de cabeça, também ele é multifatorial. Então nós podemos ter o nariz como principal fator, mas também tamanho da mandíbula, tamanho da língua, circunferência do pescoço, obesidade, vários outros fatores. Então a investigação clínica para ter certeza se o procedimento cirúrgico vai ser efetivo é fundamental. Sim, com certeza. Eu vou pedir agora pro pessoal colocar, para os meninos colocarem algumas imagens aqui, doutor, e eu vou pedir para você ilustrar. Essa imagem, ela deixa bem claro que o formato pode inferir na função. Então aqui... É uma narina. É uma narina, eu vou levantar que vai ficar mais fácil. Ok. Onde nós estamos exemplificando a parede medial, que é o septo. Então, se você tem um desvio septal, seria ele adentrando a fossa nasal, então ocupa espaço, não passa o ar. Mas nós temos também a cartilagem da ponta do nariz e o formato dela pode deixar maior ou menor o espaço para passar o ar. Então, não só as cirurgias funcionais já conhecidas como septoplastia, turbinoplastia, mas sim a rinoplastia, mudando o formato, pode otimizar a passagem de ar no nariz. Porque pode acontecer também, doutor, de uma narina ser mais curta do que a outra, um pouco menor, não é? Na verdade, todos são. Todos são? Porque ninguém tem um lado exatamente igual ao outro no corpo. Olha nessa foto. Exato, então você vai ver que ninguém tem uma simetria perfeita, uns mais, outros menos. E também o nariz de uma pessoa nunca é exatamente igual ao outro, não só no formato, mas textura de pele, consistência dos tecidos. Essas diferenças podem se tornar favoráveis ou desfavoráveis para boa respiração nasal. E você mencionou também, doutor, antes da gente mostrar essas imagens, a questão do estresse e da ansiedade. Eles também podem ser uma causa também? Sim, eu sempre falo, gente, a cabeça domina o corpo. Então, uma pessoa que tem muita ansiedade pode entrar em crises de pânico e interpretar que está tendo uma obstrução nasal, uma falta de ar, sendo que o nariz está pérvio. Então, realmente, anda meio alinhado e às vezes o coitado do nariz não tem nada, é mais a questão da ansiedade. Mas essa outra figura também exemplifica aquilo que eu estava falando, né? As estruturas anatômicas, elas têm os formatos e musculatura ao redor do nariz podem alterar a passagem de ar. Então, aí é onde a gente muda a forma, aliando com a função. Exato. E, doutor, no caso da rinoplastia, como é a recuperação? É tranquila? É uma pergunta bem frequente dos pacientes, porque eles começam a pesquisar, vai vendo aquela foto do pessoal que operou, aí vê o olho inchado, roxo, o rosto meio disfórmico, mas é um pós-operatório muito tranquilo. É uma cirurgia que de pós-operatório a gente usa mínimo de analgésico, porque ela não dói. Mas eu sempre falo, é ruim porque você fica com o nariz entupido. Imagina, o espaço lá dentro do nariz já é pequeno. Quando a gente mexe, isso causa um inchaço, entope mesmo. É um entupido igual um resfriadão. Mas depois da recuperação, né? Primeira a qualidade é ótima, aí né? Depois colhe frutos. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu, por poder trazer todo esse assunto aqui pra gente no Band Mulher, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Débora. Obrigada, viu? Um ótimo feriado, viu? Você também, boa tarde.